Menina espanhola obtém cura de um câncer com células de seu cordão umbilical. Que beleza! Volta à questão das células-tronco. Vocês sabem que existem dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco embrionária, que é um embrião, e que é destruído para gerar uma técnica médica de cura. E tem a célula-tronco adulta, que a igreja aprova, porque não é um embrião, não é uma vida e pode ser usado na medicina. E é o que tem dado resultados maravilhosos. Vejam esta notícia. Olha aqui. Sevilha, na Espanha, uma menina da cidade de São Fernando, de nome Alba, converteu-se no primeiro caso que superou com êxito um câncer de cérebro. Câncer de cérebro. Após ser tratada com células mães estaminais ou célula-tronco adultas do próprio cordão umbilical do paciente. Conforme informou esta segunda-feira a companhia Criocord, um dos bancos de conservação de células-mãe autorizadas na Espanha. Em concreto, foi o Serviço de Oncohematologia do Hospital Universitário Menino Jesus de Madrid, dirigido pelo Dr. Luiz Madeiro, que desenvolveu em 2009 essa intervenção, que agora foi divulgada, sendo hoje Alba uma menina de 4 anos que leva uma vida normal. Estão vendo, gente? Não precisa usar célula-tronco embrionária, não precisa matar um ser vivo, que é um embrião, para produzir esse efeito médico de salvar a vida. A célula-tronco adultas, que não é um embrião, então pode ser usado à vontade, e a igreja estimula a pesquisa em cima disso. Que resultado maravilhoso. E não é só cérebro, não é só câncer, não. Eu tenho visto cura já de problemas cardíacos e outros tipos de problemas. Agora já estão querendo aplicar, inclusive, para essas doenças autoimunes, que são as doenças difíceis de serem curadas. Está aí. A igreja tem razão em coibir a célula-tronco embrionária. O Papa abriu o discurso dizendo que a Quaresma é um caminho, é acompanhar Jesus que sobe a Jerusalém, lugar do cumprimento do seu ministério de paixão, morte e ressurreição. Bento XVI também falou da forte ligação que existe entre este tempo litúrgico e o sacramento do batismo, nos quais é feito um apelo concreto à conversão. Jesus de fato nos diz, se alguém quer me seguir, renegue a si mesmo, pegue sua cruz de cada dia e me siga. Diz-nos, isto é, que para alcançar com ele a luz e a alegria da ressurreição, a vitória da vida, do amor, do bem, também nós devemos pegar a cruz de cada dia. O Santo Padre também falou sobre os símbolos quaresmais e as práticas de piedade que nos são pedidas para bem vivermos este tempo. Segundo ele, o jejum, a esmola e a oração servem, na verdade, para nos ajudar a viver uma vida mais sóbria, de acordo com o Evangelho. A igreja sabe que pela nossa fraqueza é difícil fazer silêncio para colocar-se diante de Deus e prender consciência da nossa condição de criaturas que dependem dele e de pecadores necessitados do seu amor. Por isso, a Quaresma convida a uma oração mais fiel e intensa e uma prolongada meditação sobre a palavra de Deus. O Papa encerrou a catequese desejando a todos uma boa Quaresma e dirigiu uma mensagem especial a todos os peregrinos de língua portuguesa. Desejo um caminho quaresmal abençoado que vos permita encontrar, acolher e seguir mais de perto Jesus e assim poderdes dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Está aí o Papa nos saudando com mais uma catequese na abertura da Quaresma, o Papa falando do batismo, da conversão. E viram o que ele falou ali, não é? Jejum, esmola e oração. Não é? Remédios contra o pecado. E o Papa lembrou uma coisa muito interessante, né? Quaresma não é tempo de tristeza, não, é tempo de alegria, mas uma alegria espiritual, uma alegria em Deus, né? Santo Agostinho dizia assim: a tua tristeza são os teus pecados, deixa que a santidade seja a tua alegria. Ora, Quaresma não é tempo de buscar santidade, então é tempo de alegria. Na verdade, o que entristece a gente é o pecado. Ok.
eu quero lembrar que está aqui na nossa programação para divulgar uma peregrinação à Terra Santa, da qual eu, se Deus quiser, participarei, 9 de junho, com retorno do dia 18 à Terra Santa. É uma peregrinação das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida. Imagina você estar lá no Santo Sepulcro de Jesus, entrar dentro do Santo Sepulcro. Imagina você atravessar o mar da Galileia de barco, 40 minutos. Aquele mar onde Jesus fez tantos milagres. E atravessando o mar você vai ver naqueles lugares da multiplicação dos pães, do sermão da montanha, que fica às margens do mar da Galileia. E depois tantas e tantas coisas, né? Onde Jesus viveu em Nazaré. Quer dizer, quem pode fazer uma peregrinação dessa, faça, vale a pena. É uma das coisas que marca a vida da gente para sempre. Olha, eu já fui mais de 10 vezes à Terra Santa. Cada vez que eu vou, parece que é a primeira vez. Ok. Vamos continuar, Ricardo. Você tem aí alguma coisa? Isso aí. Só lembrando o pessoal que está em casa, caso você queira na íntegra a mensagem do Papa na Quaresma, você pode procurar vatican.va. O tema é Sepultados com ele no batismo, foi também com ele que ressuscitastes. E essa mensagem do Papa é bem intensa, professor, porque inclusive ele faz um pequeno resumo de todos os evangelhos dos domingos da Quaresma. Então a pessoa que tiver acesso à mensagem, você já pode fazer até mesmo o seu retiro, a sua meditação, a partir das colocações que o próprio Papa nos sugere na mensagem, professor. Então essa é a dica que você para você que está em casa, vatican.va. Ok. E é importante a gente lembrar que a Quaresma tem algumas coisas que a gente precisa cumprir. Por exemplo, é obrigatório fazer jejum 2 dias da Quaresma, só 2 dias. Quarta-feira de cinzas, que já foi, né? E depois na Sexta-feira Santa, não é mais Quaresma, mas então na Sexta-feira Santa é obrigado fazer jejum. Quem tem menos de 60 anos de idade, e claro, não é criança também, a criança não sabe, mas quem tem até 60 anos, quem já tem 60 pode fazer também, mas não é o mais obrigado. Até 60 anos. E como é que é esse jejum? Não é você ficar sem comer, não, é você diminuir a sua alimentação ao mínimo que você puder, entende? Não precisa morrer de fome, não. Toma um cafezinho leve de manhã, né? Aí você almoça pouco e à tarde você faz um lanche leve, pronto. E nada durante o dia, nem balinha, nem chocolatinho, nem abrir geladeira, nem nada. É um dia realmente para sentir um pouco de fome, é a oração do corpo, o jejum. Né? Outra coisa que me perguntaram, a Quaresma termina que dia e começa que dia e termina que dia? O Papa Paulo VI fixou nas normas litúrgicas o seguinte: a Quaresma começa na quarta-feira de cinza e termina na quinta-feira santa. Não termina mais no domingo de Ramos como era antes. Termina na quinta-feira santa, antes da missa da ceia, ou seja, a missa do lava-pés. Entenderam? Então a Quaresma termina agora na quinta-feira santa, antes da missa do lava-pés. Okay? Conforme a determinação do Papa Paulo VI, que o Papa João Paulo II não alterou. Bom, vamos para mais uma notícia, Ricardo. A notícia agora que vem da França, me alegrou muito essa notícia. O presidente da França, Sarkozy, ele diz assim: a França deve compartilhar a magnífica herança cristã. Graças a Deus, até que, enfim, um presidente na Europa acordou. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse que a França tem o dever de compartilhar com todos, sem complexos nem falso pudor, a magnífica herança cristã, que se manifesta na civilização, na história e na cultura do país. Parabéns, Sarkozy. Para Sarkozy, cada uma das cidades da França não seria hoje o que são aos olhos dos franceses e aos olhos do resto do mundo, sem suas catedrais, ao redor das quais convergem sempre fiéis e turistas do mundo inteiro. É verdade. Que beleza as catedrais da França, gente, que coisa extraordinária, né? A catedral, por exemplo, lá de Paris, a catedral de Reims, né? A catedral de Reims foi onde São Remígio coroou o primeiro rei franco que se converteu ao cristianismo no ano 500, né? Clovis.
Clóvis, quando entrou na catedral, ele ficou tão impressionado que ele perguntou para São Remígio assim: é aqui o céu? Achou que ele estava entrando no céu. Tal a beleza da Catedral de Reims, na França. Né? Então, o Sarkozy, graças a Deus, né, reconhece isso hoje. Esta herança nos obriga. Esta herança é uma oportunidade, mas acima de tudo um dever. Estamos obrigados por herança, por herança. Obriga-nos porque não somente devemos transmiti-la às gerações que nos sucederão, mas devemos assumir esta herança sem complexos e sem falso pudor. O presidente da França ressaltou logo que a cristandade nos deixou uma magnífica herança de civilização e de cultura. Meus amigos, é o presidente da França falando. Os presidentes de uma república laica, posso dizer isso porque é a verdade. Não faço proselitismo, quer dizer, não estou tentando enganar ninguém, não. Mas simplesmente observo a história de nosso país. A França, meus irmãos, é chamada a filha mais velha da igreja. Por quê? Porque no ano 500 foi o primeiro grupo de bárbaros que se converteu ao cristianismo, os francos, cujo rei era Clóvis, cuja esposa era Clotilde, né? E que foi batizado na Catedral de Reims no ano 500 pelo bispo São Remígio. Né? E a França nasceu nas mãos da igreja, cresceu nas mãos da igreja, mas hoje, infelizmente, muita gente não reconhece. Cospe no prato que comeu, o pior do que comeu, que criou essa nação. Não é? Ali nós tivemos grandes e grandes santos, um São Vicente de Paulo, não é? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, um São Francisco de Sales, doutor da igreja. Não é? Como não reconhecer a raiz cristã bela da França? Agora, graças a Deus, um presidente, né, reconhece isso. Está certo, Ricardo? É isso mesmo. E o que mais interessante nessa notícia é o valor histórico da França. Lembrando, né, professor, que no começo do século XX, houve aquela separação entre igreja e Estado na França, os patrimônios da igreja foram assumidos pelo governo francês. Então é a França declarando que é possível um diálogo sadio com a igreja, sobretudo valorizando o patrimônio cultural da igreja no ambiente laico francês, né, professor? Olha, quem quiser conhecer o que a igreja fez de maravilhoso na França, na Europa, é ler aquele livro que nós escrevemos, Uma História que Não é Contada. É um livro onde eu coloco aí as catedrais, as universidades. Você sabe quem é que fundou a Universidade de Paris, a famosa Sorbonne? A igreja católica, apostólica romana. Quem foi que fundou a Sorbonne? Foi o rei da França, São Luís IX, santo da igreja. E por que chama Sorbonne? Porque ele encarregou o seu capelão, que se chamava Robert Sorbonne, para fundar a Universidade de Sorbonne. Por isso chama-se Sorbonne. É por isso que o Sarkozy reconhece toda essa beleza, né, que a igreja fez ali.